Glória a Deus, glória a Deus, deixa Ele trabalhar, aleluia, deixa Ele trabalhar na tua vida, crente, Ele vai trabalhando devagarinho, é uma construção, como eu sempre trago isso daqui. E aí, isso me faz lembrar de Davi. Para a glória e honra do Senhor, a gente tem aprendido bastante com a palavra de Deus, e uma das coisas que tem tocado o meu coração é justamente a história de Davi. A história de Davi na Bíblia, ela fala sobre um homem que era o mais improvável, um homem que era um pequenininho, um cuidador de ovelhas que vivia ali no campo, cuidando, enquanto seus irmãos eram aqueles extremamente preparados, sabia de muita coisa, oficial de exército. E todo mundo foi chamado e passou na fila ali, junto com Saul. Aleluia! Mas esqueceram de Davi lá no campo, ó. Eita, mas Deus tinha um plano na vida de Davi. E esse plano não era pequenininho não, irmão. Era coisa grande. Grande, grande, grande. E o grande eu sou. Tem um plano na tua vida também. Você crê? Aleluia! Porque tem gente que pensa que a promessa que foi feita a Davi acabou ali no reinado dele somente. Não, você que pensa, você tem muito enganado. Tem muita coisa mais para frente e tem um muito maior que ele, que é descendente de Davi, que reina para sempre, sempre será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Mestre Jesus. E falando de Davi, eu quero falar dele desde Adão. Eu venho estudando a palavra de Deus no Antigo Testamento, no sentido de conseguir entender melhor o Novo Testamento. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento é a raiz, de fato, da Bíblia. E o Novo Testamento é a promessa de Deus materializada em forma de Deus aqui na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meu irmão, Adão foi criado, existiu a promessa de Deus em restaurar esse homem que foi criado perfeito à imagem de Deus, mas pecou. E aí existiu essa promessa da restauração. Deus promete lá na frente que viria um Salvador. E a gente vai vendo aí no decorrer da palavra de Deus várias promessas. Eu quero ir já direto para Davi, senão a gente vai se prolongar demais. Eu quero pedir aos irmãos que abram sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 7 e no verso 8, para que a gente veja a promessa de Deus. A gente vai entender o que aconteceu naquele dia ali, quando Deus falou com Davi. Eu quero ler aqui junto com os irmãos. É um texto um pouco grande, mas eu vou ler aqui o principal. Quem já achou, diga amém. Vamos mais devagarinho, né, irmão Flávio? Espera aí que os irmãos estão encontrando ainda. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 8 até o 16. A palavra de Deus diz assim, ó. Então, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tomei de malhada, de trás das ovelhas, para que fosse líder sobre o meu povo e sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí teus inimigos, e diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado. Fala sobre a promessa do povo de Deus, se colocar em Israel. Nunca mais os filhos da perversidade os aflinjam, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e vierem a dormir com os teus pais, então te farei levantar depois de ti a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei seu reino. E aí fala da casa, né? E edificarás uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aleluia. Eu quero parar por aqui,
porque é um texto grande. E esse reino para sempre, vocês conseguem identificar do que se trata esse reino de Davi, que será feito para sempre? Que reino é esse? Esse reino se refere justamente a Jesus, o Senhor nosso Deus, que é a descendência de Davi. Ou alguém nunca escutou aqui falar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Então tem misericórdia de mim também, Senhor, que tenho aprendido muito da tua palavra e vi que da descendência de Davi surgiu o filho de Davi, o rei Salomão. O rei Salomão, homem sábio, mas ainda não era a promessa cumprida. O rei Salomão, Deus promete a ele, depois de ele pedir a Deus sabedoria, que ele seria o homem mais sábio da terra, antes e depois da existência dele. Observe, Salomão sendo ele o homem mais sábio, depois que ele pediu sabedoria a Deus, Deus não deu essa sabedoria não. Deus deu a ele riqueza, Deus deu a ele conhecimento, Deus deu a ele aprendizados que até hoje a gente continua aprendendo com os livros que Salomão escreveu aqui, servem até para o dia de hoje, inclusive em finanças. Alguém aqui já ouviu falar do Primo Rico? Primo Rico é um homem que é um investidor da Bolsa de Valores, tem muito dinheiro, está aí no YouTube. Esse caba, ele nunca se interessou pelo Evangelho, mas espertamente um pastor chamado Tiago chegou para ele e começou a falar sobre Salomão, sobre a riqueza. Vê como o Evangelho é. Sobre riqueza. Aí ele, um homem mais rico e mais sábio, eu nunca ouvi falar não. Aí começa a se interessar, começa a tentar entender a Bíblia, começa a ler a Bíblia e hoje é salvo para a glória e honra do Senhor. E isso, meu irmão, a gente pode até pensar, é uma coisa simples, somente um rico que aceitou Jesus. Não, negativo, é uma pessoa que é referência nesse mercado e que a partir dele outras pessoas também vão entendendo. E sabe por quê? Por causa do exemplo do rei Salomão. Deus fez promessa a Davi e saiu cumprindo essa promessa através de outros que vieram, mas essa promessa só se cumpre lá na frente. E o que eu quero falar de Salomão? Salomão, mesmo tendo pedido sabedoria a Deus, mesmo Deus tendo concedido essa sabedoria a ele sendo um homem sábio, Salomão começou a se casar com algumas mulheres. Mulheres essas que serviam outros deuses. Todo mundo sabe aqui que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Misericórdia. Se às vezes uma só é difícil, né, Rita? Isso é uma brincadeira, meu amor. Te amo muito. Isso é uma brincadeira para descontrair. Bom, naquela época os acordos eram feitos entre reinos. Reinos que eram acordos com cidades. E essas mulheres se juntavam com aquele rei para se fazer acordo de paz entre povos. Então, daquelas mulheres vinham deuses pagãos com costumes daquelas mulheres que traziam a Salomão durante a convivência, um certo desviar dos caminhos do Senhor. Observe, o homem mais sábio do mundo não conseguiu se sustentar totalmente no caminho do Senhor. O homem que Deus deu sabedoria, o rei Salomão. Todo mundo já ouviu falar do rei Salomão, o homem. Deus diz na palavra dele aqui, deixa eu ver se eu encontro. Ele fala para o rei Salomão que não haverá homem mais sábio antes nem depois dele, como eu já falei. Não estou com um versículo aqui, irmão, mas se você pôr na Bíblia, a gente me desculpe, mas existe isso na palavra de Deus. E Salomão, ele não conseguiu servir a Deus até o fim. Ele se desviou. Ele cometeu erros no caminho do Senhor. Mas isso serviu para provar que nenhum homem, nenhum humano, puramente humano, se sustenta sozinho no caminho do Senhor. E a gente precisa daquele que vem lá na frente como promessa. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente precisava de um rei perfeito. Eu quero ir lá para o livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, onde a palavra de Deus vai mostrar o profeta Isaías já profetizando o nascimento desse rei perfeito, promessa de Salomão cumprida. Livro de Isaías, capítulo 9, peço aos irmãos que localizem na sua Bíblia, palavra de Deus, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O aumento desse principado de paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, seu reino, para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vocês conseguiram entender isso? O profeta profetizando que sobre o trono de Davi, um menino nasceu. Sobre o trono de Davi para sempre. Para sempre. Esse é o nosso Senhor Jesus. A promessa de Deus se cumprindo na vida de Davi depois de várias e várias gerações. Várias e várias gerações se passaram. Vários outros reis ruins se passaram. Alguns poucos reis bons depois de Salomão ainda. Mas a promessa de Deus só se cumpriu lá na frente. Por que essa história toda, Flávio? Quantos anos se passaram para a promessa de Deus se cumprir? Para o reinado de Davi? Mais de 20 anos. Desde a unção de Davi até ele assumir como rei. E observe, essa promessa ela não foi cumprida totalmente. Foi o início da promessa apenas. O reinado de Davi sobre Israel foi o melhor rei de Israel. Onde você vai em Israel, tudo que é relacionado bom, hotel bom tem o nome de Davi, casa boa tem o nome de Davi, todo mundo coloca tudo relacionado a Davi. Foi o melhor rei de Israel. Então por que você está com pressa da promessa de Deus ser cumprida na tua vida? Por que você está com tanta pressa se o tempo de Deus é diferente do teu? Se o tempo de Deus, ele precisa de uma preparação como Davi passou no deserto. Davi chegou numa determinada situação onde ele se abrigou se escondendo de Saul ali numa caverna, meu irmão, chamada Caverna de Adulão. Quem já ouviu falar aqui da Caverna de Adulão? Levanta a mão para eu ver aí quem é que conhece já essa história. Ele se juntou ali com 400 improváveis, 400 devedores, 400 pessoas que a sociedade não apoiava, estavam escondidos ali também, assim como Davi era um fugitivo do rei. Aqueles homens se tornaram depois generais do rei. 400 improváveis. Se Deus pode usar isso, por que Ele não pode usar eu e você, hein? Por que Ele não pode fazer algo maravilhoso na nossa vida? Deus, Ele não precisa de pessoas perfeitas, Ele precisa de pessoas que estejam aos seus pés, que estejam dedicadas a vida a Ele, que tenham vontade de servi-lo. É por isso que Davi foi o grande rei e um rei segundo o coração de Deus. Aleluia! E eu fico feliz, meu irmão, de entender essa história, de trazer essa história para a nossa vida e de ligar esses fatos históricos. Porque a história serve para isso, para a gente ligar o passado e utilizar esses acontecimentos para o nosso presente e saber o que é que a gente deve e o que é que a gente não deve fazer. Davi era um homem que tinha erro. Davi não era perfeito. Davi, ele errava. Assim como eu, assim como você. Mas ele estava sempre ali, ó, de joelhinho nos pés do Senhor, pedindo a Ele, sabendo que sem Deus ele não era nada, assim como eu, assim como você. Que Deus abençoe a cada um de vocês e sejamos mais como Davi. Homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, cientes que erramos, mas que buscamos cada dia ser o mais próximo de Deus possível, o mais próximo daquilo que o Filho de Davi nos ensinou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.